2016. Para já vamos mudar de assunto, ainda ontem falávamos do regresso às aulas, bom, e a nossa conversa não podia ser mais oportuna. Vamos falar de nutrição, nutrição infantil e uma preocupação constante dos pais, diria eu mais das mães, porque são quem prepara as lancheiras, que é o que colocar na lancheira dos seus filhos. Connosco está a Alexandra Bento, é nutricionista e bastonária da Ordem dos Nutricionistas e vai estar connosco pelo menos durante o mês de setembro. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo ao nosso programa. É um tema bem oportuno, falar de nutrição, e quando falamos de alimentação saudável em crianças e jovens, não estamos a pensar apenas nas refeições principais. Uma fatia importante é do lanche, dos lanches intermédios. Exatamente. As refeições intercalares, tanto que podemos chamar lanches, como podemos chamar merendas. De facto, assumem uma importância extrema nas crianças e também nos adultos e nos idosos, mas nós estamos a focar... Vamos focar-nos hoje nas crianças. Começar as aulas e a pensar nos lanches dos nossos filhos e das nossas crianças. E aí temos que ter essa tomada de consciência. Sim, sem dúvida. O que comemos em tenra idade vai se refletir na idade adulta. Refletir na vida futura, na nossa saúde futura, sem dúvida nenhuma. E aqui as refeições intercalares têm uma importância extrema. Permitem que as crianças sejam mais atentas na escola e que, obviamente, tenham mais rendimento escolar, que é o que nós queremos, e mais saúde no futuro. Agora, importa, Sónia, é nós percebermos o que é que deve ir na lancheira. E, desde logo, os pais não se podem demitir da responsabilidade daquilo que vão colocar na lancheira dos seus filhos. Ou, por outro lado, verificar aquilo que a escola tem e o que é que fornece. Ora bem, penso eu que aqui terá que haver um trabalho concertado entre pais e educadores e a escola. Diz muito bem. E os professores são educadores também, bem, não é? Exatamente. Até porque... e constatamos que algumas escolas ainda não estão sensibilizadas para isso, tendo nos seus refeitórios ou em máquinas alimentos que não são saudáveis. Não é? Fala de uma coisa extraordinária, que são os refeitórios e que são as máquinas de venda automática. Exatamente. Há regras para os refeitórios cumprirem. Há legislação nesse sentido, que já vem de 2007, que são os referenciais para aquilo que é a oferta alimentar nas escolas. E as escolas têm que cumprir, os pais devem conhecer quais são esses referenciais, aquilo que pode estar e que não deve estar, e devem fazer com que as escolas o cumpram. Deve ser mais interventivo. Já que a vigilância do cumprimento nem sempre é aquela que nós desejamos. E, por outro lado, em termos de máquinas de venda automática, são muito facilitadoras para as nossas crianças. Colocam a moeda e retiram, mas muitas vezes o que lá está não é minimamente oportuno. E, portanto, neste sentido, até lhes devo dizer que saiu recentemente um diploma do Ministério da Saúde que nos diz aquilo que deve estar nas máquinas de venda automática. Oportuna também esta notícia do Diário de Notícias de hoje, que diz que as escolas ignoram as regras de 2012 e vendem alimentos prejudiciais à saúde. A notícia desenvolve dizendo que se continua a vender doces embalados e bebidas açucaradas nas máquinas automáticas. Era o que falávamos. Exatamente. E não são cumpridas as regras e está é lamentável a notícia. Que assim seja. E, portanto, quem nos ouve e quem está em casa, e, portanto, estas notícias nesta altura... Muito obrigada. Nada. Nesta altura, estas notícias é bom que saiam para que nós tenhamos a noção que a alimentação é primordial para a nossa saúde. E há regras que devem ser cumpridas. O Estado deve, obviamente, criar estas regras e depois também o próprio Estado deve cumprir. E muitas das escolas nós sabemos que são do Estado, outras são escolas privadas, mas todas devem providenciar saúde através da alimentação. Nós, pais, cumpre-nos exigir. E nós, pais, também nos cumpre colocar aquilo que é certo na lancheira dos nossos filhos. Porque o que nós vemos é que, efetivamente, se colocam verdadeiros atentados à saúde nas lancheiras das crianças. Portanto, hoje em dia há lancheiras fantásticas, lindíssimas, que já não há desculpa. Até para conservar bem os alimentos, não é? Para conservar bem, porque convém que estas lancheiras sejam isotérmicas, de maneira a que o que eu lá coloco não vá adulterar a qualidade do alimento que eu lá vou colocar. E, portanto, pais ofereçam aos seus filhos uma lancheira isotérmica, bonita, que permita colocar os alimentos corretos na sua lancheira e devidamente embalados. Se eu vou colocar pão, eu devo embalá-lo devidamente. Se as bolachas que eu coloco já são pré-embaladas em pacotinhos pequeninos, muito bem. Se não, eu pego em 3 ou 4 bolachas e devo envolvê-las. No caso da fruta, eu devo lavá-la e depois inteira, ou provavelmente até poderei laminar para facilitar a escolha da minha criança. E no caso dos iogurtes
ou a do leite. O leite não oferece grande dificuldade porque é um alimento que vem embalado e se conserva. O caso do iogurte, ele tem que se manter fresco e, portanto, importa que essas lancheiras sejam mesmo isotérmicas. Alexandra, vamos dar os exemplos então? Podemos do que é que poderá ser uma boa merenda? Exatamente. Nós temos um carrinho já preparado e vamos ali para o centro do nosso estúdio e vamos justamente mostrar o que é um exemplo de um bom lanche ou de uma boa merenda e um mau exemplo também. Desde logo, Sónia, eu acho que é importante quem nos ouve saber que em alimentação saudável, ela beneficia se eu variar o mais possível. E, portanto, eu não devo comer sempre a mesma coisa. E aqui os lanches... Ora bem, e a introdução destes alimentos também, dessa forma, vai ser mais bem recebida pela criança, porque, obviamente, ninguém quer comer todos os dias a mesma coisa. Portanto, a alimentação não deve ser monótona, deve ser variada. A produção, de uma forma muito simpática, colocou deste lado aquilo que não era assertivo e deste lado escolha alimentar. É assim, de uma maneira simples, começar pelos maus exemplos e dizer que é sempre um mau exemplo em termos de alimentação se for um alimento carregado de sal, carregado de açúcar e carregado de gordura. São exemplos disto mesmo. Batata frita que não vá no lanche da criança, refrigerantes que não vão no lanche da criança, nem a criança deve, no fundo, ter este apelo pelos refrigerantes. São para dias festivos, com certeza, não é festa todos os dias. Não a regra. Não é regra de maneira nenhuma. E, portanto, a escola e os momentos dos lanches são a nossa regra, o nosso dia-a-dia. Portanto, os pais que não coloquem refrigerantes nos seus filhos e façam com que eles não os bebam. E uma atenção muito particular. Iced tea é refrigerante. E, portanto, não é chá, nem é sumo de fruta, tem imenso açúcar, é um refrigerante e, portanto, ter esta atenção. E faz muito bem. Eles não bebem. Em alimentação não há alimentos que sejam proibidos. Eu nunca na vida poderei comer. Claro, não podemos ser fundamentalistas, mas lá está, existem dias de regra e dias de exceção. E os lanches da escola são dias de regra. E as festas servem para isso mesmo. Exatamente. Tudo isto que aqui está, carregadíssimo de gordura, carregadíssimo de açúcar, e, portanto, são alimentos excessivamente calóricos. Nós temos um problema na nossa população, que é a obesidade infantil. As nossas crianças comem mal, as nossas crianças comem demais, as nossas crianças comem muita gordura, muito açúcar e, portanto, têm peso a mais. Os pais devem colocar nas suas lancheiras coisas. Estarão alguns pais a pensar, mas o meu filho corre o dia todo, não para o dia todo, ele vai gastar isto tudo, não vai engordar. Vamos, com certeza. O que é que nós respondemos? É que até pode gastar esta energia, mas com certeza que estes alimentos, e portanto poderá ter um peso que seja normal, mas certamente estes alimentos vão alterar outras funções essenciais do nosso organismo e, portanto, vão gerar outras doenças, cáries dentárias ou diabetes futura, portanto, muitas outras doenças, um rosário de doenças que pode não ser com o peso, pode não ser peso excessivo. E, portanto, para quem se mexe muito, nós devemos adequar a quantidade dos lanches. Portanto, nem todos poderão ficar somente por uma dose como aqui está. Só vamos dar exemplos. Até pode ser necessário mais que um lanche. Portanto, o que eu diria para ser simples de compreender, nós não devemos passar mais de que 3 horas sem comer. Para a maioria das pessoas é necessário uma refeição a meio da manhã, porque o tempo entre o pequeno almoço e o almoço justifica uma refeição. E é isso que é aconselhado para as crianças, um lanchinho para meio da manhã e outro a meio da tarde. Às vezes poderemos ter horários que façam com que o meio da tarde com que tenhamos que ter 2 meios da tarde. Regra geral nas crianças não, nós adultos muitas vezes necessitamos de 2 lanches a meio da tarde. Vamos lá tomar um lanchinho. Exatamente. Bons exemplos. Bons exemplos é tudo o que aqui está. Portanto, um sumo de fruta com um pão. O pão só por si é suficiente. Se nós quisermos colocar qualquer coisa no pão, então que seja qualquer coisa de muito pouco. Uma fatia muito fininha de queijo, uma fatia muito fininha de fiambre, um bocadinho de manteiga a fingir, costumo dizer eu, não é? Portanto, só para de facto o pão não ficar isolado. Mas o pão só por si, quando as crianças quiserem comer o pão ou os educarmos a comer só o pão, sem nenhum acompanhamento, o pão não precisa de companhia para ser um alimento saudável. Que não tem aqui em nenhum lanche pão branco.
Sim, porque o pão preferencialmente deve ser um pão de mistura. E há uma panóplia de pães de mistura. Estes, de alguma maneira, são muito parecidos, mas são diferentes. Era isso que eu ia dizer. São muito parecidos, diferentes, não é? exatamente, mas têm sementes diferentes. E o cereal também seja diferente, porque nós temos uma imensidão de cereais, desde trigo, centeio, cevada, aveia, e, portanto, convém que nós nos habituemos a gostar de pães com sabores diferentes e com cereais absolutamente diferentes. A fruta é essencial na nossa vida, portanto, 3 a 5 peças de fruta deve ser o que está presente. E as refeições intercalares são um momento espetacular para termos a fruta. Uma peça de fruta com pão é um lanche fantástico, mas um batido de fruta como este que aqui se apresenta, em que aqui estão os ingredientes, a fruta, um iogurte líquido, mas também poderá ser sólido, e uma mãozinha de cereais, e repare-se que são cereais simples. É preciso nós sabermos também descortinar a imensidão de cereais que temos ao nosso dispor. E eles não fazem assim tão bem, não é? E eles não fazem assim tão bem, não é só por serem cereais, que só daí são cereais porque têm cereais no seu ingrediente, mas eu posso lhe colocar outros componentes que vão subcarregar os cereais com muita gordura, com sal até, e, portanto, ter cautela, escolher cereais que são absolutamente simples. Como é que introduzimos, por exemplo, as crianças? Não conheço nenhuma que não goste de bolachinhas. Claro. A famosa bolachinha com chocolate. São pró de vez em quando. Só de vez em quando. São pró de vez em quando. No para dia-a-dia. o lanche que vai para a escola, não é para o lanche que vai para a escola, isto é difícil de ir para a escola como podemos imaginar, mas para o lanche que vai para a escola poderá ir um pacotinho de leite com pão, poderá ir um pacotinho de sumo com pão, poderá ir um iogurte com umas bolachas, uma peça de fruta em natureza ou cortada aos bocadinhos, providenciada pelos pais, ou até com o auxílio da criança antes de ir para a escola. No caso das bolachas, ficamos por bolachas que são simples, como é o caso da bolacha Maria, ou como é o caso da bolacha de água e sal, que tem um nome que é triste, porque faz lembrar que tem muito sal, água e sal, parece que só tem água e sal. Mas é benéfica também. Mas é uma bolacha interessante. É uma bolacha interessante. E, portanto, essas serão as que devem estar na lancheira dos nossos filhos. 3 a 4 bolachas, como dizíamos ainda há pouco, ou escolher aquelas que já vêm doseadas na dose individual, ou nós envolvermos numa película. O acondicionamento também é fundamental, como já referiu há pouco, não é? Sem dúvida. Mas isso também é muito fácil hoje em dia adquirir lancheiras térmicas. Exatamente. Eu acho que nós devemos aproveitar aquilo que nos é colocado ao nosso dispor para facilitar a nossa vida, e em alimentação é exatamente a mesma coisa. Portanto, uma lancheira que seja correta, e depois eu acondicionar devidamente, não esquecer de lavar a fruta, como dizíamos há um bocado, e já agora também não esquecer de colocar um guardanapo às nossas crianças, se a fruta for laminada. Também não esquecer de colocar um utensílio para ajudar a que elas possam ter a refeição. E fazer com que as nossas crianças participem também no processo de escolha. E ainda bem que refere isso mesmo, porque constato, e já conheço alguns professores que envolvem muito bem a criança. Bom, e esse trabalho obviamente tem que começar em casa com os pais, mas professores que envolvem a criança nisto mesmo, na feitura dos lanches, e que é um assunto de conversa em sala de aula, em que se verifica, não digo que vão inspecionar as lancheiras das crianças, mas são envolvidos nesse processo, no sentido de ter uma pontuação e ter até assim como há umas bolinhas de comportamento, há uma grelha de comportamento em termos de lanches saudáveis, não é? Até porque, reparemos, a alimentação com certeza que deve ser equilibrada, variada, para promover saúde, mas deve ser saborosa. E com toda a franqueza, Sónia, o que aqui está não será muito mais saboroso do que o que ali está? Bom, algumas crianças não o dirão porque não estão habituadas a isso, mas lá está, têm que ser habituadas desde tudo. Têm que ser habituadas, porque o que aqui está são alimentos que fazem parte do nosso dia-a-dia, não é? Que são alimentos simples. Também temos que ter em atenção aquilo que é a disponibilidade em termos financeiros das famílias, mas também dizer que muitas vezes esta é uma falsa questão, porque o que está daquele lado, porventura, será ainda mais caro do que o que está deste lado. E, portanto, excelente argumento. Alexandra, foi um prazer e até breve. Muito obrigada. Vai continuar connosco. Foi um prazer. Obrigada pelas dicas.